E aí, galera, como é que vocês estão? Essa semana é uma semana de extrema importância para nós cristãos protestantes. E eu tenho certeza que você sabe o que é comemorado essa semana no dia 31 de outubro. Se você falou Halloween, você não é crente não, viu? Essa semana nós vamos fazer aqui uma série no nosso canal, uma pequena série contando um pouquinho, bem resumidamente, um pouco da história protestante. Nós gostaríamos que mais os nossos jovens, mais pessoas viessem querer conhecer um pouco mais da nossa história. Porque quando nós conhecemos a história, nós podemos repetir as coisas boas e evitar as coisas ruins que aconteceram nesse tempo. Então essa semana nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, que esse ano completam 504 anos de Reforma Protestante, que foram aí várias pessoas que foram influência nesse tempo, mas nós vamos falar aqui basicamente sobre um pouco da história de Martinho Lutero, um pouco sobre os reformadores dessa época e também falar um pouquinho para vocês sobre as solas, sobre alguns pilares da reforma. Beleza? Hoje nós vamos começar a nossa série falando um pouquinho sobre os pré-reformadores dessa linda história que é a Reforma Protestante. Nós sabemos que no século XIV e XV, já se ouvia falar de pessoas que lutavam em prol, alguns movimentos esporádicos que aconteciam, que surgiram naquele tempo, querendo já uma reforma da igreja. Porque muitas coisas eram apregoadas naquele tempo que alguns reformadores não iam a favor da igreja. Então hoje nós vamos comentar sobre 3 pré-reformadores. O primeiro que nós vamos estar falando aqui foi John Wycliffe. Mas quem foi John Wycliffe? John Wycliffe, ele basicamente foi o cara que traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Gente, naquela época era muito raro as pessoas que tinham estudo. Então, quando John Wycliffe fez essa tradução da Bíblia do latim para o inglês, as pessoas puderam aprender mais a palavra em sua própria língua. Então elas poderiam saber verdadeiramente o que a palavra dizia, como a palavra era inerrante, como a palavra era verdadeira e como apenas Jesus era o mediador entre Deus e os homens. E as pessoas puderam ser livres, porque é isso que a palavra traz, liberdade aos cativos. Então, através de John Wycliffe, eles puderam ter a Bíblia traduzida para o inglês e nós podemos ter a nossa Bíblia traduzida também para a nossa língua. Basicamente, pela iniciativa de um homem que buscou estudar e fazer todo esse trabalhão, que naquela época não era como hoje, gente, que a gente coloca um Google Tradutor ali e traduz. Não, era palavra por palavra, até fazer sentido as coisas. Então, um trabalho impecável do John Wycliffe, que foi um dos nossos pré-reformadores. Nós tivemos também, nesse tempo, Jerônimo Savonarola, ou Jerônimo, enfim, no Google tem tanto nome desse homem que eu nem sei, então vamos chamar ele de Savonarola, beleza? É um trava-língua o nome do homem. Savonarola, ele lutava contra as irregularidades de moralidade do clero, ele também lutava contra o misticismo dentro da igreja, ele pregava também contra o celibato e contra as pretensões papais. E o que aconteceu com Savonarola? Savonarola simplesmente ele foi queimado vivo porque ele foi contra a igreja. Então nós hoje, irmãos, nós temos a liberdade de ter uma Bíblia traduzida, nós temos a liberdade de expressão, principalmente aqui no Brasil, que nós temos uma liberdade muito grande. Então é o momento de que nós possamos usar essa liberdade para alcançar novas pessoas. E também nesse meio tempo, depois de Savonarola, também estava ali o John Hus. John Hus também, ele ia contra as mesmas coisas que Savonarola ia. E ele também acabou sendo queimado vivo.
Dizem que no momento em que Jan Hus estavam sendo queimados, o significado de Hus é ganso. Então, no momento que ele estava queimado, ele disse a seguinte frase: assarão um ganso agora, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar e terão que aguentá-lo. Então Savonarola, ele estava ali profetizando que dentro de 6 anos nasceria um cisne que não seria morto, que não seria calado. E nós cremos que essa profecia foi sobre a vida de Martinho Lutero. Então, nos próximos capítulos, nós vamos estar aqui contando um pouquinho da história do Martinho Lutero, como ele deu continuidade à reforma, o que aconteceu, como foi a história, como que as coisas se desdobraram. Então, fique ligado, se você quer aprender um pouquinho mais sobre a história da nossa igreja, a história dos nossos irmãos que trouxeram a liberdade para que hoje nós possamos estar aqui falando abertamente sobre esse dia tão importante que é o dia da Reforma Protestante. Então fique com a gente, acompanhe os próximos vídeos e que Deus te abençoe grandemente.